Olá, eu sou Inácio Santos e este é o Fator X, nosso canal sobre X-Men. Sejam muito bem-vindos. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas, que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que se for e servir a outros deuses, e se encurvar a eles ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te for denunciado, eis que sendo verdade, então tirarás o homem ou a mulher que fez esse malefício às tuas portas, e apedrejarás tal homem ou mulher até que morra. Deuteronômio 17, versículo 2 a 5. É com essas palavras que o reverendo Stryker justifica as duas atrocidades das primeiras páginas dessa revista. É por esse motivo, por essa crítica, que essa é minha revista em quadrinhos favorita. O número 1 do top 10 histórias dos X-Men, mas é também minha revista em quadrinhos favorita. Os X-Men são um grupo onde você sempre pode encontrar no seu roteiro, de maneira superficial ou de maneira escrachada, crítica social. Posso dar vários exemplos aqui. Mas em Deus Ama, o Homem Mata, Chris Claremont foca num aspecto. Um aspecto que para mim, inclusive, é muito atual. Utilizar a crença religiosa como justificativa para atos criminosos, como justificativa para discursos de ódio e discurso contra certas minorias. Nesse caso, na revista Os Mutantes. Né? Queria deixar claro a passagem que eu narrei enquanto apareciam as imagens da revista em quadrinhos. É uma passagem que você encontra na Bíblia, em Deuteronômio, naquele capítulo e naqueles versículos, mas é uma passagem que está na revista em quadrinhos. O William Stryker está preparando um sermão para instigar os humanos a atacar os mutantes, pois, segundo ele, dando sua interpretação daquela passagem, eles, por existirem, ofendem aos olhos de Deus. Então, ele está preparando aquele sermão quando é informado da morte daquelas crianças que ele também mandou matar por serem mutantes. Aquele é o discurso que vai justificar essa violência e outras que virão depois. Isso é um aspecto muito importante da história dos X-Men em toda a sua trajetória. Essa coisa de você encontrar na revista coisas que você encontra no mundo real. Né? Eles não são super-heróis, mesmo às vezes viajando pelo espaço, que normalmente enfrentam Galactus ou um plano de dominação nazista oriundo da Segunda Guerra Mundial. E as situações enfrentadas pelos X-Men são situações que existem no mundo real. Outros personagens também exploram situações desse tipo, mas, para mim, os X-Men são os que o fazem de melhor maneira. Nessa revista também você encontra um paralelo muito interessante. Professora de dança de Catherine Pryde, o membro mais recente dos X-Men, a Lince Negra, que entrou para a equipe exatamente durante a saga da Fênix Negra. Né? Ela vem para se apresentar na escola no dia do funeral da Fênix. Essa professora de dança é negra e ela tenta convencer Lince Negra quando Lince Negra ouve o discurso de ódio de um dos alunos de dança que está repetindo o que Stryker disse sobre os mutantes, sobre eles não merecerem viver, que são só palavras que não deveriam poder magoá-la. E aí Lince Negra pergunta a ela, Lince Negra que também é judia, pergunta a ela, e se ele estivesse falando sobre os negros? Steve Hunter é negra. O Colossus pede desculpas a ela e tudo mais, mas você pode ver que ela fica abalada com as palavras de Lince Negra. E não ofendida por Lince Negra, ofendida por Lince Negra ter certa razão. Né? Por ela dizer que são só palavras porque não foi dirigido contra ela, não foi dirigida contra sua etnia assim de uma maneira geral, mas que afeta ela, é ela que não tem direito de viver. Então, Deus Ama, o Homem Mata, tem esse aspecto ideológico, né? E não ideológico defendendo uma ideologia, mas falando especificamente do mau uso das ideologias e do uso delas, especificamente contra grupos sociais minoritários. De novo, nesse caso, os mutantes. A história. Uma história muito boa, muito simples, e que vocês já viram adaptada para o cinema. Ela foi adaptada em X-Men 2.
pouco dela foi alterado, mas a principal mensagem da história, pelo menos para mim, foi tirada, que é essa que fez eu colocá-la no número 1 do top 10, que é a mensagem contra as ideologias. Por quê? Se você ler a revista, você vai ver que o Pastor Stryker é realmente um sargento. Ele foi mesmo um militar. Tem uma passagem, um quadrinho, né, em que você pode ver a menção a isso. Então, X-Men 2, quando você vê o William Stryker com patente do exército, perseguindo Wolverine, perseguindo toda a Mansão Xavier, é uma reprodução do que ele tentou fazer nessa história que eu vou contar agora, mas mas eles alteraram ele de pastor para militar, mas ele tinha sido um militar na revista em quadrinhos, mas eles tiraram o aspecto da religião, provavelmente para não cair no desgosto de algum público que possa ir, que seja fã de quadrinhos, mas vá ao cinema e fique ofendido, né, com a menção a um pastor, com a menção a, a, ao discurso religioso. Temos que ter em vista que o discurso religioso que o William Stryker faz na revista em quadrinhos é um discurso religioso, aquele discurso especificamente que só existe na revista em quadrinhos, é daquele personagem fictício contra uma etnia fictícia. Outros paralelos acho que são possíveis de fazer olhando a nossa sociedade, mas aí é uma outra história, ninguém pode se ofender com ficção. Né? Bom, seguindo adiante, o que acontece na história? Eu falei que você já viu adaptada no cinema porque você vai reconhecer os elementos quando eu fizer esse breve resumo. O William Stryker está observando os X-Men há algum tempo e está empreendendo sua caçada contra os mutantes nas sombras, escondido, usando os purificadores, uma seita fundamentalista que ele fundou, uma seita que acredita estar seguindo preceitos cristãos e que, em nome de Deus, está matando os mutantes, inclusive as crianças da primeira cena. Ele está monitorando os X-Men, que são tanto o principal obstáculo em seu objetivo de exterminar os mutantes, como também a principal arma que ele pretende utilizar. Então, ele prepara um acidente onde ele simula a morte do Professor Xavier, e o Professor Xavier é o seu alvo de verdade. Mas Tempestade e Ciclope também estão no carro, são dados como mortos junto com ele, que também ajuda Stryker. Mas ele os leva cativos. E por quê? Porque ele pretende usar sua versão do cérebro para fazer com que Xavier, depois de passar por lavagem cerebral, localize e provoque um derrame e mate todos os mutantes, utilizando o cérebro. Os X-Men ficam muito tristes com a notícia da morte, ficam bem abalados, mas acreditam que eles morreram no acidente de carro, porque os X-Men, com todos os seus poderes, são razoavelmente humanos. Inclusive o próprio Wolverine, que tem um tremendo fator de cura nos dias de hoje, naquela fase das revistas em quadrinhos, não fazia boa parte dos feitos de regeneração que nós vemos fazer hoje. Então era possível que um acidente de carro tivesse mesmo matado um telepata, um homem cujo poder é disparar rajadas ópticas, incríveis, mas não tem nenhum grau de invulnerabilidade, uma mulher que controla os elementos, mas que inclusive é claustrofóbica, e ele sabe que presa nas ferragens provavelmente não conseguiria se defender, ou entraria em colapso e talvez destruísse tudo ao seu redor. Enquanto os X-Men estão estão digerindo a notícia, Lince Negra é quem vai perceber acidentalmente que os X-Men estão sendo vigiados. Os X-Men estão sendo vigiados pelos purificadores, pela organização do Stryker. E ela vai segui-los e vai acabar inclusive sendo capturada por eles. Enquanto essa parte está se desenrolando, Magneto, que também já estava investigando quem assassinava mutantes, chega até os X-Men. Magneto, a gente já falou aqui no vídeo solo do Magneto, em outros momentos em que nas histórias do Top 10 nós citamos que ele agiu junto com a equipe. Magneto faz muitos sacrifícios pela causa mutante. E tendo em vista que existia uma organização assassinando mutantes e que ele tinha poucas informações sobre eles, ele sim vai procurar os X-Men que podem ajudá-lo e a quem ele pode ajudar a derrotar essa organização. E é essa equipe conjunta de X-Men com o Magneto que vai libertar Lince Negra, vai salvá-la na última hora dos purificadores e que vai empreender então o resgate do Professor Xavier, de Ciclope e de Tempestade.
No curso dessas ações, nós vamos vendo também, em paralelo, a organização do Stryker fazendo lavagem cerebral no Xavier, para que o Xavier realmente deseje matar os mutantes quando ligado à versão dele do cérebro. Os X-Men vão conseguir chegar pouco antes do Xavier iniciar o ataque que ele foi obrigado a fazer pela lavagem cerebral do Stryker. Vão conseguir impedi-lo, mas nós vamos ver uma das principais asseclas, uma das principais seguidoras do Stryker, inclusive a mulher que ordenou a morte das crianças nas primeiras cenas, também tendo um derrame provocado pelo Xavier. Ela é mutante e ela implora para o Stryker. Ela fala, não, eu nasci mutante, mas eu fiz tudo por você, eu fiz tudo pela causa, eu ajudei a matar os outros, eu não queria nascer assim, eu não tenho culpa, eu acredito no que você está dizendo. E o Stryker diz, se você nasceu assim, você não é filha de Deus e vai deixar aquela mulher morrer. Os X-Men vão conseguir impedir o Xavier de matar todos os mutantes, vão conseguir desligar a máquina, vão conseguir apelar e libertar o Xavier da lavagem cerebral, e Stryker, no meio dos seus fiéis, desafiado pelos X-Men que o detiveram, vai apontar sua arma em direção aos X-Men, vai começar a ameaçá-los e vai parar a arma ameaçando atirar em Lince Negra, uma menina de 13 anos de idade. E ele vai ser impedido por um policial humano, que vai se voltar contra o discurso de ódio. E quando olhado de soslaio pelos fiéis, eles meio irritados, porque esse policial vai impedi-lo atirando nele. Não é um tiro fatal, o William Stryker vai ser preso, mas ele dispara um tiro contra o William Stryker. Quando eles olham, quando eles dão a entender que podem inclusive fazer uma agressão contra o policial, e fala, ele ia atirar numa criança. E as pessoas ficam um pouco na dúvida nesse momento. Então, mais uma mensagem muito importante que se sobressai no final da revista: a bondade humana. As pessoas que apoiavam Stryker e que repetiam seu discurso não estavam dispostas a matar, pelo menos não todas elas, não a maioria, para que aquilo virasse um linchamento e matasse o policial ou linchasse os mutantes, ou para que eles mesmos pegassem armas e matassem Lince Negra. Aquele era o discurso do Stryker e de um grupo de seguidores fundamentalistas, um grupo de seguidores de sua mensagem deturpada, que agia como uma unidade paramilitar ao redor dele, seguindo suas ordens. Uma mulher que, inclusive, negava sua própria identidade para seguir Stryker, porque achava mesmo, estava alienada ao ponto de achar que ela estava errada de ter nascido como ela era. Então, é uma mensagem muito importante também sobre fanatismo, mas o que se sobressai é a bondade humana, é o altruísmo, é aquele policial, não os X-Men com rajadas ópticas, garras retráteis, atravessando paredes, mas é um homem normal, com uma arma de fogo, porque é um policial, mas um homem normal que diz, não, nós não matamos crianças, você não vai matar uma criança na minha frente, eu vou ficar sem fazer nada. E a mensagem poderia, inclusive, ser mais clara se fosse um dos populares, uma das mesmas pessoas que ouviu o discurso com claro, dizer, não vai matar uma criança, Infelizmente, isso não acontece, mas talvez porque eles não achassem tão provável que isso acontecesse por causa do grau de fanatismo daquelas pessoas. Vocês podem ver que o resumo de Deus ama, o homem mata foi o mais curto que eu pude fazer. E tem motivo para isso. Eu recomendo muito a obra para qualquer leitor. Eu recomendo todas do top 10, mas especificamente Deus ama, o homem mata é uma história para ser lida com muita calma, para você perceber nas entrelinhas os vários significados. E eu tenho certeza, se você assistiu X-Men 2, você vai ficar muito mais... Você vai entender melhor o sentido daquele filme. Aquele filme, além de tirar a mensagem religiosa, eles costuram com a origem do Stryker, o fato do Stryker ter sido um militar, com a origem do Wolverine, porque em X-Men 2 já existiu o plano de fazer o filme X-Men Origins Wolverine, O filme X-Men Origins Wolverine e o filme X-Men Origins Magneto. Acabou que o do Magneto rodou, o do Wolverine foi um pouco adiado, saiu só depois do confronto final, mas saiu também e trouxe de volta o Stryker como eles planejavam. Bom, Deus ama, o homem mata tem sua própria edição de luxo, também já saiu no formato Graphic Marvel pela antiga editora Abril, o formato de luxo que eu descrevi é da editora Panini, tem inclusive uma tradução mais fiel, inclusive sem cuidados com, não digo politicamente correto, porque a mensagem da revista é politicamente correta, mas sem melindres. Tem uma hora que na edição da Abril, a Catherine Pryde fala negros, sendo que quando ela confrontou Steve Hunter, ela disse especificamente crioulos, entre aspas, porque ela não estava
falando como se ela pensasse. E se ele tivesse dito isso, você estaria assim? Então, na edição da Panini, isso fica... isso não é só avisado para transmitir o verdadeiro impacto original daquela cena. Eu tenho esse exemplar aqui, de a coleção Os Heróis Mais Poderosos da Marvel, o exemplar dos Fabulosos X-Men. Ele também vem com Dias de Futuro Esquecido, que é uma história que também terá vídeo aqui no canal. E eu recomendo bastante, eu acho a publicação mais recente dessa história. Aproveitando, queria falar como ficam as coisas no canal daqui para frente. Essa é a última edição da nossa playlist Top 10 Histórias dos X-Men. Nós chegamos no número 1, fizemos de maneira decrescente, e com o dia de hoje nós encerramos a série Top 10 Histórias dos X-Men. Mas os X-Men tem muito mais do que 10 histórias ótimas. Eu pedi aos inscritos que fizessem seus pedidos, que dissessem o que querem ver no canal. Vários atenderam ao chamado. Pedidos foram atendidos em pedidos nos comentários, né? Teve dois vídeos com esse nome, com essa playlist. E eu pretendo continuar. E eu queria, a partir do próximo domingo, começar uma nova playlist X-Men Sagas. E falar das sagas importantes dos X-Men que não estão no top 10, mas que são relacionadas a ela, ou que você precisa conhecê-las para entender a cronologia da equipe. Então, eu posso dar alguns exemplos. Quando eu falei de New X-Men, falei, olha gente, aqui uma hora no canal a gente vai ter que fazer um vídeo sobre Dinastia M. Em outro momento, quando eu falei de Complexo de Messias, que já eram pedidos nos comentários, não era em Top 10 Histórias dos X-Men. Olha, mas essa história continua em Guerra Messiânica e Segundo Advento. E o arco de Hope Summers vai mesmo terminar em Vingadores versus X-Men. E assim por diante. Inclusive, várias dessas histórias já estavam pedidas nos comentários, tanto no comentário desses próprios vídeos, né, quando eu falo que precisa, muitas vezes alguém comenta dizendo, então queremos ver, como também estavam pedidas antes. Uma história que um dos inscritos fez seu próprio top 10, que inclusive eu aconselho a todos vocês façam, postem nos comentários, é muito bom saber qual é o top 10 de vocês. Entre os pedidos dos comentários tem vídeo sobre equipe também. Não foi aqui nos comentários do nosso canal, dos nossos vídeos, mas foi nos comentários lá na página, facebook.com/fatorxmarvel. Teve gente que pediu também. Eu fiz uma publicação sobre a X-Force. Não, fala sobre a X-Force, a informação original é muito boa. Ótimo, vamos falar sobre a X-Force também. Então, nós vamos manter o canal com duas playlists. A playlist de quarta-feira se mantém. A playlist X-Men Principais Personagens vai continuar falando dos personagens mais importantes dos X-Men. A dessa quarta-feira vai ser sobre Lince Negra, que apesar de ter estreado em a saga da Fênix Negra, vai ter sua melhor atuação nesses primórdios dela como membro da equipe aqui. Vai ser decisiva também em Deus Ama, o Homem Mata. E eu quero abordar isso no vídeo solo dela dessa quarta. Outros personagens serão abordados, tendo ou não ligação com as sagas que nós vamos falar aqui. Terá que ter vídeo do Cable tão citado por nós, no vídeo do Ciclope, no vídeo da Jean Grey, no vídeo de Massacre de Mutantes, porque a gente tem que falar um pouco de Inferno, que vai ter vídeo aqui. Então vários desses personagens vão ter seus vídeos próprios. E você vai vê-los às quartas-feiras aqui no nosso canal. E no domingo vamos continuar falando de sagas dos X-Men e vamos continuar tendo, na medida do possível, um ou outro vídeo extra. O vídeo da X-Force vai entrar em um desses vídeos extras. Outros pedidos que não são sagas vão entrar nesses vídeos extras. E, tem crossover, né? Um outro inscrito do canal pediu X-Men e Novos Titãs. X-Men e Novos Titãs vai estar aqui num vídeo extra do canal, porque é um crossover, não é exatamente uma saga, mas vai ter seu vídeo no canal. E você vai encontrar tudo isso aqui no canal Fator X a partir da semana que vem já, né? Na quarta-feira você vai ver ainda X-Men Principais Personagens e vai continuar vendo todas as quartas, mas o próximo vídeo de domingo, X-Men Sagas, a nova playlist que nós começamos. E sempre que você quiser algo novo, algo diferente, uma equipe, um personagem, um arco, um crossover, coloque nos comentários. Os seus pedidos ajudam muito a gente. No mais, eu vou me despedindo por aqui. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês. Agradeço por terem assistido toda essa playlist, se vocês assistiram. Agradeço por vocês terem curtido nossos vídeos. Peço que curtam esse também se vocês gostaram. Compartilhem com seus amigos. E se você é inscrito, ative o sininho para receber as nossas próximas notificações. Se você não é inscrito, se inscreva. Fique por aqui conosco, você não vai se arrepender. Nós vamos trazer sempre material de qualidade sobre os X-Men, suas adaptações,
nos quadrinhos, suas adaptações para o cinema, suas adaptações para séries animadas, tudo isso você sempre vai encontrar aqui. Muito obrigado e até a próxima!